do Espírito Santo, que recaia sobre nós durante esse nosso encontro, que a gente consiga absorver todo o conteúdo que for passado para nós, que Deus possa iluminar nossos corações, para que a gente consiga fazer bom proveito de todo esse entendimento. Vamos, nesse momento, também pedir a Deus que Ele olhe por aqueles que nesse momento passam por dificuldades e que eles consigam encontrar a sua paz. Vamos começar nossa oração com o Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estamos reunidos aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, vamos lá. Lu, eu estou seguindo aqui o catecismo. Antes de mais nada, deixa eu só colocar aqui o link. Houve um pedido, segundo a Neurenes, para eu colocar o link dos encontros online. Eu acho que talvez vocês ainda não tenham, algum de vocês ainda não tenham. Então, estou colocando aí no chat. Essa playlist aí do YouTube é exclusiva sobre a nossa catequese de adulto, tá? Então, faltavam 2 vídeos, que foram da última e da penúltima aula no encontro, desculpa, e eu acabei de subir. Então, já está tudo disponível lá para vocês. Esse é diferente daquele outro? Não, na verdade é o mesmo. A diferença é que aqui eu fiz um agrupamento de todos os vídeos exclusivos da catequese de adulto. Aquele outro, ele é o canal da paróquia, da catequese. Né? Então, lá você teria que entrar primeiro no canal da paróquia e depois sair navegando até encontrar a playlist. Né? Nesse caso, já vai direto. Você mandou no Coisa também? Não. Não. Só mandei aqui no grupo, porque eu não estou no grupo de vocês. Aí a Lu consegue pegar e replicar para lá. Tá bom. Peraí. Vou até tirar a foto, porque eu não sou boa para essas coisas, não. Você coisa com Jair, isso aí. Copio tudo depois e pronto. Tirar a foto do trequinho aqui. Eu sei que se eu bater, vai dar lá, mas aí eu saio, às vezes eu saio, depois não sei voltar, aquelas coisas. Tô brincando, eu sei voltar sim. Mas vamos lá. Então, eu estou seguindo aqui o catecismo, porque, na verdade, quando você segue o catecismo, você não tem como se perder, porque ele é sequencial, né? E acaba abrangendo tudo que a igreja tem, porque ele foi feito exatamente para isso, essa finalidade. Então, nós já vimos o Antigo Testamento, o Novo Testamento, estamos vendo agora o credo, e a gente parou, desceu a nossa... Creio em Deus, símbolo, já foi pelo símbolo, não, aqui, foi padecer o seu Pôncio Pilatos, foi aqui que a gente parou, foi crucificado, morto e sepultado, que a gente falou, inclusive, na semana passada, sobre a Nossa Senhora. E aí, então, continuamos aqui. Padeceu sob o Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Então, Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Então, como verdadeiro homem, tem alma. Porque uma vez eu vi essa questão, se ele tinha alma, se Jesus tem alma ou não tem alma. Ele tem alma, ele é verdadeiro homem. Então, ele tem alma, tem corpo e tem alma, igual a gente. Qual é a diferença? Pensa que Jesus não tem. Essa é a diferença de Jesus para nós. E isso é humanidade, né? E na divindade é Deus, e aí é totalmente diferente, né? Então, o que diz o catecismo? Essa união que a gente tem, que Deus tem, Jesus, homem e Deus, se chama união hipostática. É uma união
E ele tem, mas ele é pessoa divina, ele não é pessoa humana. Nós somos pessoas humanas, né? Então, aqui, ao que diz o catecismo, ele sentiu também na alma dores fortíssimas. Tem gente que diz que um sofrimento faz doer o físico, dependendo do que seja um sofrimento. Por exemplo, você, de repente, seu filho se suicida, coisas assim, acabam doendo no físico, de tanto que dói na alma. Então, é possível da gente dizer que a alma sangra, né? É uma maneira de dizer, uma vez que a gente não vê a alma. Mas existem dores que são tão fortes que a gente tem na vida que a gente chega a doer no corpo. Às vezes a gente tem a dor no corpo de tão séria que é a coisa toda. E tem o Salmo, em que ele diz: minha alma está triste a ponto de morrer. Agora, a pergunta é, poderia ser diferente? Poderia ser de outra forma? Poderia ser de outra forma, mas a escolha divina foi essa. Poderia ser de qualquer forma, porque Deus poderia fazer do jeito que quisesse, mas ele escolheu dessa forma. E aí, qual é o problema aqui que foi bem colocado pelo catecismo? Que a nossa salvação, e aí vocês já devem ter ouvido os padres falarem isso, está na cruz, não só na de Cristo, mas na nossa, no nosso sofrimento. É uma coisa esquisita, a gente tem dificuldade de aceitar isso, de que a gente precisa sofrer para se salvar. É uma dificuldade humana. E aqui, inclusive, bem colocado pelo catecismo, olha o que diz o catecismo: por não haver nada que tanto se afaste da compreensão humana, como o mistério da cruz, afasta tanto ver Deus morrer na cruz, como Deus morre na cruz, como nós também sofrermos. E nós temos, todo mundo tem um momento que tem sofrimentos assim, quase de doer no físico. E aí ele diz, por não haver nada que tanto se afaste da compreensão humana como o mistério da cruz, assim, aí Deus não cessa, logo depois do pecado, de anunciar a morte do filho por figuras já preditas pelos profetas. Sim, fazendo análise aqui com a Bíblia. Né? Mas o que eu queria mostrar é que esse reconhecimento de que essa dor, de que esse sofrimento humano é uma coisa difícil para a gente fazer o entendimento. Para começar as duas a latir, aí tem que parar com essa... Não para agora, não vou parar. Filha, viva! Não guardar. Vocês dois gritando assim. Bora. E aí ele diz, continua aqui, se há o que ofereça dificuldades ao espírito e ao coração humano, será sem dúvida o mistério da cruz, que de todos é considerado mais difícil e impenetrável. Todo esforço é pouco para chegarmos a compreender que nossa salvação depende da própria cruz e daquele que nela foi pregado por nossa causa. No entanto, o apóstolo ensina que neste mistério devemos admirar a soberana providência de Deus. Uma vez que o mundo, com sua sabedoria, não reconheceu a Deus, em sua divina sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Não admira, pois, que os profetas antes da vinda de Cristo e os apóstolos depois de sua morte e ressurreição tanto fizessem para convencer os homens de que ele era o Redentor do mundo e submetê-los ao poder e obediência do crucificado. Então, para nós, é difícil entender aquela situação. Quando a gente lê a Bíblia, no Atos dos Apóstolos, Paulo, os gregos tinham vários deuses. Então, eles colocaram lá como vou dizer, algum lugar em que eles diziam assim, bom, se faltar algum Deus, tipo assim, não esquecemos nenhum, tem esse local aqui para esse Deus desconhecido, se é que está faltando algum.
E aí Paulo vai falar, não, mas agora não tem mais nenhum Deus desconhecido, o Deus verdadeiro é Jesus, e eles iam indo. Mas quando chegou no morreu na cruz, pronto, acabou. Eles foram embora, não quiseram mais ouvir, porque essa situação de morrer, de um Deus morrer na cruz, fica uma coisa tão incompreensível, como está dizendo aqui o próprio catecismo. O fato é que ele ressuscita, e é outra coisa complexa, porque a gente não conhece ninguém que tenha ressuscitado. É outra coisa complexa, que só a fé pode entender isso. A gente não conhece ninguém que tenha, por mais que se creia em outra religião, por mais que, assim, por exemplo, a religião espírita diz que foi, que falou, que conversou, que está bem, que está ótimo. Tudo bem, mas nunca mais viu. Então, é uma coisa que sempre, mano, se está tão bem, se vai voltar de novo e não sei o quê, por que você não vê? Não vê. Então, assim, são as duas. Ou você crê na ressurreição, que é o que acredita o cristianismo, que vai para o céu ou vai para o inferno, enfim, ressuscita, ou você crê na reencarnação, que vai voltando em várias vezes. Mas, seja lá como for, a gente não vê mais. Seja lá como for, não dá para ver. Então, é sempre uma situação que fica um questionamento. Se a gente tivesse a certeza, a gente não estaria aqui discutindo nem pensando nessas coisas. A gente já tinha certeza do que acontece depois. Não teriam várias religiões. A gente teria certeza. Mas a gente não sabe. A gente crê. Então, cada um crê naquilo que acha melhor ou naquilo que foi educado, enfim. São as maneiras de acreditar. E a gente que não acredita em nada disso, que acredita que morreu, vai para debaixo do sol e pronto, acabou. Não tem mais nada. Então, se não tem mais nada, creio que é a pior coisa que pode haver na cabeça de uma pessoa, porque se não tem mais nada, aí você vem aqui, sofre barbaridades e depois não tem mais nada. Acabou. Nem tem, não tem. Quer dizer, há pessoas que sofrem muitíssimo o tempo todo, quase que o tempo todo, desde pequenas sofrem. E aí, acabou. Sofreu, acabou. Não tem nenhuma expectativa. E quando eu não tenho nenhuma expectativa, se não existir nada, se só existir depois um buraco e acabou, para que eu tenho que deixar de fazer coisas ou fazer coisas? Não tem por que eu ficar fazendo tanta coisa. Não tem por que eu me privar de alguma coisa ou eu me censurar em alguma coisa. Eu posso fazer o que eu quiser, não vai ter mesmo nem castigo, nem coisa boa, nem coisa ruim, não tem mais nada. Vale o que está aqui, apenas o que está aqui. Para que eu vou ter que ter limites, controles, ficar pensando em um monte de coisa? Não, faz qualquer coisa que está bom. Muito bem. Então, vamos lá. Foi crucificado, morreu realmente. Poderia morrer, no sentido próprio da palavra. E aqui, o homem morre quando a alma se aparta do corpo. Portanto, dizemos que Jesus morreu e declaramos que sua alma foi separada do corpo. Então, essa é a doutrina da igreja. E é verdade. Por quê? Porque o corpo fica. A gente fica enterrado. O que vai é a alma. E, como a alma é imortal, como é que nós chegamos a essa conclusão dessa questão dessa imortalidade? Não precisa nem a igreja falar isso, na verdade. Pelo raciocínio dá para perceber isso. Por quê? Porque quando a gente olha para a gente tem um corpo que vai se deteriorando, vamos dizer assim, mas o nosso pensamento continua sempre o mesmo. Mesmo não é que a gente pense igual, não. O pensamento não se cansa, o pensamento não dorme. O pensamento, ele é constante. Se eu ficar com Alzheimer, eu continuo pensando. Eu posso não lembrar, mas eu continuo pensando. Se a pessoa a pessoa tem alguma doença mental, ela pensa, ela continua pensando. Independente, não é o que ela pensa que eu estou dizendo que ela continua pensando, que o nosso pensamento, inclusive, ele não tem, às vezes, nem lógica. Você vai para lá, vai para cá, o pensamento vai para um lado, vai para o outro, você lembra de uma coisa e faz outra. E ele não se cansa. Se a gente fosse correr ou fazer as coisas que, às vezes, o nosso pensamento quer que a gente... Aí agora eu tenho que ir, não, lembrei de não sei o quê, aí vou não sei aonde. Aquele negócio assim, que o pensamento faz com a gente, eu acho que a gente ficaria com língua para fora, muitas vezes, dentro de casa. E o pensamento circula muito. Ele vai e volta
ele tem a capacidade de ir para frente sem você nunca ter tido futuro, ele vai para trás nas lembranças, e ele não se cansa desses movimentos. É daí que você percebe a imortalidade da alma. Foi assim que os filósofos, sem religião nenhuma, chegaram a essa conclusão, de que o corpo, isso é visível, né? Que ele vai se corrompendo, como a gente diz na filosofia. A corrupção, essa palavra corrupção na filosofia, não quer dizer corrupção como tem na política, não. A corrupção é a coisa que se acaba. Ele vai se acabando, mas o pensamento persiste. Independentemente de você, claro, quando você é pequeno pensa de um jeito, mais velho pensa de outro, tem momentos que você diz nunca teria feito isso e etc. Mas ele persiste. Então ele aponta para a imortalidade da alma. Ele aponta para uma coisa espiritual, que não é igual ao corpo, que não se acaba. Então eles chegaram à conclusão, os próprios filósofos, sem a religião, de que a alma é imortal. Por isso, porque essa parte espiritual, que é o pensamento, é exatamente essa também que se liga a Deus, essa parte espiritual, através da oração, enfim, daquilo lá que a pessoa crê, mas é por essa parte que a gente se liga aos espíritos, a anjos, inclusive, os nossos anjos da guarda, tudo. A gente se liga por esse lado, porque esses anjos também são puros espíritos, como o próprio Deus. A diferença de um anjo para Deus é que o anjo é criado, e Deus não é criado. Mas os anjos também são seres espirituais. E nós somos seres espirituais e materiais, que a gente tem corpo e alma. Então, eles chegaram a essa conclusão, os filósofos chegaram à conclusão de que a alma não morre, quer dizer, não morre junto com o corpo. Eles perceberam isso. Eles só não tinham a revelação, mas eles entenderam isso. Então, naquela época, os filósofos eram todos reencarnacionistas. Eles acreditavam que viria depois, uma vez que não tinha revelação. Então, o fato de dizer aqui que a alma é imortal já foi dito também pelo próprio raciocínio humano. Chegou-se a essa conclusão. Então, e quando a gente tem a alma que se separa do corpo, isso é real. O teu corpo fica aqui na Terra, e a alma se separa do corpo, porque se ela é imortal, ela não fica aqui. Aqui é um lugar de tempo, de morte, de coisas materiais. Então, quando a gente reza o próprio credo, a gente vai dizer que crê na ressurreição da carne, porque a carne tem que ter a ressurreição para poder acompanhar a alma, porque senão ficaria separado para o resto da vida. Como a ideia do cristianismo é que vai juntar o corpo e a alma depois numa outra dimensão, num corpo glorioso, como do próprio Jesus, é necessário que os dois se encontrem de novo, o corpo e a alma. Então, quando você reza o credo, você crê na ressurreição da carne, porque a alma não precisa ressuscitar, ela é imortal. Então, é isso que significa quando a gente está na oração. Creio na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Porque se não tivesse ressurreição da carne, também não podia ser eterna. Porque a carne está em corrupção, sofreu corrupção. Quando você vai fazer a exumação do corpo, só tem osso, né? Então, assim, é isso que significa isso, a imortalidade. E essa imortalidade, por que precisou também da vinda de Jesus? Porque a gente perdeu a imortalidade. Na hora do pecado não entrou a morte, aí perdeu a imortalidade. Separou de uma maneira estranha. A gente não poderia viver de novo com o corpo de um lado e a alma para o outro. Não tinha como acontecer isso. Teve que ser dessa forma, não. Deus determinou dessa forma. Mas o que tem que haver é o reencontro da carne com a alma. E para o cristianismo, cada um é um. Então, cada um tem a sua alma e tem o seu corpo. Não passa como, acho que no espiritismo, nossa alma passa para outros corpos. Acho que é assim. Eu acho que é assim. No nosso caso, não. Cada um tem a sua alma, é um único corpo. Você é uma pessoa única. Não tem outra alma e nem outra carne. É a sua alma e a sua carne. Não tem essa coisa de passar para outro, isso não tem. Mas ainda ainda que você pense com o pensamento do reencarnacionista,
ele precisa que a alma dele passe por outro corpo, porque ele também tem eternidade na alma. E para ter a eternidade, precisa fazer a composição com o corpo. Então, por isso que passa para outro corpo, e passa para outro corpo, e passa para outro corpo. Porque eu me lembro de um dia estar num local em que o homem era espírita, a pessoa era espírita, aí estava chegando finados. Aí ele disse que não ia lá, uma lá, estavam lá conversando, disse que não ia no cemitério porque não tinha nada para ver lá. Apesar do filho dele ter morrido, não tinha mais nada para ver lá. Então, não tem essa questão do cristão de que vai lá, põe flor e tal. E se não tem nada para ver lá, então significa que esse corpo só teve uma finalidade que foi de hospedeiro daquela alma. Por isso que digo que a alma vai para outros corpos. E aqui não. No cristianismo não vai para outros corpos. É apenas um corpo e apenas uma alma. Agora, o outro, terceiro, é aquele que acredita em nada disso. Então, não tem nem corpo, nem alma, não sei o quê. Acabou ali, enterrou, acabou, não tem mais nada. Muito bem. Então, ele morre, a alma é separada do corpo e desce à mansão dos mortos. Mas aqui diz, a divindade permanece sempre unida, não só ao corpo no sepulcro, como também à alma nos infernos. Ele vai descer ao inferno. Ele morreu porque quis. Quando a gente está na missa, quando chega na hora da consagração, o padre diz assim, na noite em que ia ser entregue, abraçando livremente a paixão. Foi porque quis. Abraçando livremente a paixão. Então, aqui, o que houve de extraordinário, diz o Catecismo, em Cristo Nosso Senhor, é ter morrido quando ele mesmo decretou morrer. É ter sofrido a morte por um ato de sua vontade, e não por violência estranha. Foi ele mesmo que determinou, não só a sua própria morte, mas até o lugar e o tempo em que havia de morrer. Quando Herodes, isso aqui está na Bíblia, quando Herodes espreitava a ocasião de lhe dar a morte, Cristo mesmo se declarou a respeito do tempo e lugar. Isso aqui, de vez em quando, a gente ouve na missa. E de dizer a essa raposa, eis que lanço fora os demônios e faço curas hoje e amanhã, e no terceiro dia morrerei. Mas hoje e amanhã, e no dia seguinte, devo ainda caminhar, porque não convém que um profeta pereça fora de Jerusalém. Então, ele não morre por violência alheia, mas pela força do seu próprio amor. Cristo nada fez, portanto, contra a sua vontade ou por imposição alheia. Pelo contrário, foi voluntariamente que se entregou a si mesmo. Indo ao encontro de seus inimigos, disse-lhes, sou eu. Nesse ponto aqui é na hora em que os guardas chegam lá. Quem procuras? E eles dizem, procuramos Jesus de Nazaré. E ele diz, sou eu. É esse momento aqui. E de livre vontade aturou todos os iníquos e cruéis tormentos que lhe foram infligidos. Aí, aqui diz, quando nos pomos a meditar todas as suas dores e padecimentos, esta é a circunstância que mais nos deve empolgar o coração. Se alguém tivera sofrido por nós todas as dores, não espontaneamente, mas só por não poder evitá-las, é certo que nessa atitude não veríamos uma mercê de grande valor, foi só para evitar o negócio. Mas quando alguém sofre a morte só por nossa causa, quando faz de livre vontade, ainda que lhe seja possível esquivar-se da morte, então é que nos dá realmente uma prova de extrema bondade. Por mais que desejasse, ninguém teria meios de lhe agradecer, e muito menos de lhe retribuir condignamente. Por tal critério, podemos avaliar o soberano e extremado amor de Jesus Cristo, os direitos divinos e infinitos que adquiriu sobre o nosso coração. Então, ele foi sepultado, ele foi para o sepulcro, isso é real. Ali nós temos agora esqueci, que deu uma sepultura para ele, era um judeu que, às vezes, ficava meio assim e conversava com ele, Nicodemos, se eu não me engano, conversava com ele,
E ele era judeu, todos ali eram judeus, mas ele tinha uma grande inclinação por Jesus, e ao final, salvo engano, foi ele que deu o sepulcro para Jesus. Então, aqui, cremos, conforme o dogma de Fré, não cremos simplesmente que o corpo de Cristo teve sepultura, mas confessamos, antes de tudo, que foi sepultado. E isso está na Bíblia também. De fato, assim como a divindade nunca se apartou do corpo, quando encerrado no sepulcro, assim temos também toda a razão de confessar que Deus foi sepultado. Foi sepultado. E como era Deus, houve a ressurreição. O primeiro, então, aqui, quanto à maneira e ao lugar da sepultura, dois fatos há aos quais deve notar particular atenção. O primeiro é que o corpo de Cristo ficou no sepulcro perfeitamente livre de toda decomposição, que é o que acontece conosco, que se decompõe o corpo. O dele, não. E de Nossa Senhora, sequer morreu, né? Que a gente já viu que ela era imaculada, sem pecado, então ela sobe aos céus dormindo, não morre. Ele morre, mas ele não, o corpo não se decompõe. E o segundo é que todas as partes deste artigo, que é do credo, a saber, a sepultura, a paixão e a morte, são atribuídas a Cristo Jesus enquanto homem e não enquanto Deus. O sofrer e o morrer são um quinhão exclusivo da natureza humana. Isso, não obstante, anunciamos todas essas coisas também com relação a Deus. Como é evidente, pode ser ditas também daquela pessoa que, ao mesmo tempo, é Deus perfeito e perfeito homem. Então, não há dúvida disso, de que ele ressuscita, não há dúvida nem mais de que ele viveu. Acho que eu já falei para vocês que tem um historiador judeu, Flávio Josefo, que fala, ele é judeu e fala de Israel naquela época, não se converteu, não é convertido, mas fala que existia Cristo, uma pessoa boa, que as pessoas seguiam. Ele faz ali, depois eu vejo onde é que está, ainda está em obras aqui em minha casa, não sei onde é que está esse livro. E ele fala, então, da realidade da existência de Jesus. Ele é o criador e sustentador do mundo. Veja bem, o mundo não pode depender dos seres humanos, porque os seres humanos, eles começam e acabam. Imagina que em 1910, ninguém aqui era nascido, e em 2300, se é que vamos até lá, a gente também já terá morrido. Então, os seres humanos não têm condição de dar sustentação ao mundo, porque o tempo de vida deles é muito curto. E o mundo está aí há muitos anos. Não somos nós que conseguimos manter. Por outro lado, a gente não cria nada. A gente cria filhos quando os tem. Quando os tem. Mas a gente não cria nada, a gente não cria verdura, a gente não cria água, a gente não faz nada disso. A gente retira da natureza. E quando você vê a criação do mundo, a gente chega no final. Por quê? Porque aquilo foi feito para nós. Então, veio tudo antes. Veio a comida, veio a água, veio o firmamento, tudo antes da gente, a gente é o último que aparece. Então, não tem como dizer que são os homens que fazem o mundo caminhar, porque não é possível isso. Não somos nós. Tem que ser uma outra coisa. Essa outra coisa é aquilo em que cada um... Quer dizer, esta outra coisa é o que é, mas cada um crê naquilo que a própria cabeça determina. Uns dizem que é Deus, os que não acreditam em Deus dizem que é a matéria que fica se movimentando e a criação, então, é material. Mas o problema de dizer que a criação é material é que da matéria não vem nada que tem espírito. Esse que é o fato de quando você dizer material, mas é material como? Porque as coisas materiais são o quê? Pura matéria mesmo, areia, água, coisas que não têm vida, pedra, é bem material, matéria pura, não tem vida, não tem nada. O vegetal já tem vida, já dá frutos, o animal tem vida, também dá frutos, vamos dizer frutos, né? Os filhotes, nós também damos frutos,
que são os filhos. E nessa realidade, a gente vê, apesar de dizer que o animal é instintivo, não sei o quê, mas quando a gente vê esses negócios de planeta animal, a gente vê muitos momentos de delicadeza entre os animais, eles brincam, eles se acariciam, a gente vê isso no mundo animal. E no nosso, mais ainda, nós somos animais racionais, mas a gente vê isso, no nosso afeto entre um e outro. Então, é muito difícil imaginar que da matéria saia isso. Então, aquele que diz que o mundo vem da matéria, fica devendo essa explicação. Porque da matéria não tem essas relações afetivas. Então, nem relações afetivas, nem relações de inteligência. Matéria não pensa. Como é que vem da matéria? Agora, vem de algum lugar, mas há quem diga que vem da matéria, mas a questão é essa. Matéria nem pensa, nem tem relações de amor. Como é que você vai dizer que é material? Então, para quem não é materialista, a pessoa diz que vem de um ser superior. E esse ser superior pode ser aquele que a pessoa acredite. No caso do cristianismo, é Cristo. O ser superior para um cristão é Jesus Cristo, o verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Mas há pessoas que acreditam em outros seres superiores. Por exemplo, o Islã. Para o Islã, é Alá, não é a mesma coisa. Para os judeus é Deus puro, não tem negócio de Messias, não tem Filho, nem Espírito Santo. Então, enfim. Mas, de qualquer forma, acreditam que vem de Deus, não são materialistas, que vem de um ser superior. E esse ser superior é que sustenta o mundo, não o ser humano. O ser humano não tem como sustentar o mundo. O ser humano é, sei lá, 80, 90 anos, vai embora, e o mundo está aí há algum tempo. Então, a gente crê, aquele que crê em Deus, e no caso aqui no cristianismo, que quem sustenta o mundo é o próprio Deus, o próprio Jesus também, porque na hora que você fala nesse sentido de Deus, a gente nunca pode se esquecer que o Deus cristão é trino. Apesar de a gente de vez em quando estar se referindo só ao Espírito Santo, só a Jesus ou só a Deus, eles nunca se separam. A gente é que separa eles na cabeça, mas eles não se separam. É sempre o Pai, o Filho e o Espírito Santo juntos. Aqui ele diz, por que o Jesus, então, sofreria, além dele escolher esse tipo de morte, ele sofre pelo pecado original. E aqui ele diz, quem quiser saber por que razão o Filho de Deus se sujeitou ao mais cruel dos sofrimentos, verá que, além da culpa hereditária dos nossos primeiros pais, que quando o catecismo escreve, chama os primeiros pais de Adão e Eva, são os primeiros pais. A causa principal são os vícios e pecados que os homens cometeram desde a origem do mundo até a presente data, e os que hão de cometer futuramente até a consumação dos séculos. Então, todos esses pecados, eles são infringidos, quer dizer, Jesus sofre por esse primeiro até esse último homem, sofre por todos os pecados de toda a humanidade. Nenhum escapa do sofrimento dele, mas pode escapar da mão dele uma vez que não creia nele. Vai por outro caminho, então vai para um outro lado. Pela sua paixão e morte, o Filho de Deus e Salvador, e nosso Salvador, tinha em mira resgatar e destruir os pecados de todas as gerações, e por eles oferecer ao Eterno Pai uma satisfação completa e exuberante. A igreja não diz que há alguém no inferno, ela não diz isso, nunca disse isso, ela diz que existe o inferno, mas não diz, não tem como dizer. A gente não tem como dizer quem se salva e quem não se salva. Porque é impossível. Isso está nas mãos de Deus, não está nas nossas. Ou da própria pessoa, se não se arrepende. Mas a ideia de Deus é que todos se salvem. E que ninguém padeça de sofrimentos eternos. Muito bem. Então, aqui a gente tem que ele desce à mansão dos mortos e ressuscita no terceiro dia. E por que ele haveria de descer a essa mansão dos mortos? Porque até a vinda dele, se você olha lá no Antigo Testamento, que eu me lembre,
só tem uma hora em que aparece, assim, com mais clareza, Satanás, que é no livro de Jó, em que ele diz assim para Deus: mas é claro que Jó é gente boa, é legal, você também dá tudo para ele? É o conversa, uma conversa. É claro que não é com esses termos, né? Mas, assim, ele quer dizer isso. Você acha esse Jó uma maravilha, mas também ele tem tudo. E aí Deus diz, então tá bom, você tira tudo dele, menos a vida. Então, ali de Jó é retirado tudo, é um sofrimento que Jó passa, mas no final ele continua crendo em Deus. E pronto. Não me lembro de nenhuma passagem mais que tenha. Mas quando chega no Antigo Testamento, aí sim, existe ali a questão forte da luta entre Jesus e Satanás. Então, o que acontece? E o que também tinha acontecido? Com o pecado original, fechou-se a porta do céu aos homens. Os homens não iam para o céu. Então, eles estavam num local, e nem todos iam para o inferno, evidentemente, né? Mas eles estavam juntos num local de morte. E vocês sabem que não dá para explicar essas coisas, porque não dá para explicar a morte. A morte a gente só vai saber quando morrer. Mas as palavras que a gente tem para falar sobre ela é que eles estavam nesse lugar, que era um lugar de todos, todos estavam juntos. Então, ele desce à mansão dos mortos para resgatar exatamente aqueles que vão para o céu. Quantos são, não sei, foram todos também, pode ser que tenham ido, não se sabe. Mas essa é a função de descer à mansão dos mortos. É o resgate daquelas almas que se salvaram e que ainda estavam juntas. No Novo Testamento, então você tem ali, depois do batismo de Jesus, a luta, o primeiro grande confronto dele com Satanás. Ele é batizado, Jesus é batizado, depois ele vai conduzido pelo Espírito para o confronto. Então aparece ali agora, nesse momento, já não é mais uma conversa com Deus e você tira, que nem Jó, você pode tirar as coisas dele menos a vida. Não. Ali agora já é o encontro mesmo de Jesus com Satanás. Então, Satanás vai aparecer com clareza no Novo Testamento. Então, ele aparece mais de uma vez. E ali é que fica evidente essa existência. O que é, por que é, quem é. Embora a Bíblia não tenha uma descrição do mundo angélico. Ela não faz uma descrição de todos os anjos, como é que são todos os anjos. Ela fala dos 3 arcanjos, Miguel, Rafael, Gabriel e Satanás. Assim, mas não desce a pormenores de como é que foram criados, nada disso. Eles já aparecem com as suas características de poder, todos eles poderosos, inclusive Satanás também, não tirou nada dele, continua um anjo poderoso, um anjo que não devemos desqualificar, nem debochar, nem coisa nenhuma. Ele tem a força, ele é forte, ele era o primeiro, e a única coisa que ele perde nessa situação é o amor. Porque se Deus é amor e ele se volta contra Deus, ele perde a Deus. A perda dele foi perder a Deus. Mas o que ele tem, do jeito que ele foi constituído, ele continua constituído. Inteligência, força, tudo. Assim como todos os anjos. Inclusive os rebeldes todos, porque os anjos são diferentes da gente. Um dia eu vou pegar lá o livro de Santo Tomás para dizer mais ou menos como é que são os anjos. Cada um tem uma função. Eles são mensageiros e eles são funcionais, eles são reconhecidos pela sua função, pela sua natureza. Todos os anjos são assim. E todos os anjos têm características idênticas de inteligência, só que uns têm mais, eles são também hierárquicos, né? Uns são mais do que os outros dentro da hierarquia angélica. Mas a Bíblia não fala muita coisa. Ela fala da hierarquia, potestades, dominações, virtudes, arcanjos, anjos, etc. Mas não querubins, serafins, né? Mas a doutrina angélica mesmo, quem faz assim uma doutrina bastante interessante é São Tomás de Aquino. Ele faz a doutrina angélica. Mas o que se sabe é o seguinte: ninguém perdeu nada. Os rebeldes perderam a Deus, então perderam o amor. E foi isso que eles perderam.
mas a constituição deles de inteligência e de poder permanece. Muito bem, então, ele desce a mansão, quer dizer, na hora do pecado original, os anjos, os homens perdem o paraíso e perdem a possibilidade de entrar no paraíso, perdem a imortalidade. Nós perdemos a imortalidade, perdemos a possibilidade de entrar no paraíso. Perdemos a imortalidade por quê? Porque o corpo morre. Não pode ter, a imortalidade tem que ser os dois juntos, o corpo e a alma. Então, se um se perdeu, quer dizer, se o corpo perdeu. Não tem como juntar uma coisa imortal com outra mortal, por nós mesmos. Não tem como a gente fazer isso. Então, teve que ser feito pelo próprio Deus, de novo, a junção da imortalidade. Então, nessa junção, maus e bons, não tem, todos nós vamos ressuscitar, sem exceção. Não tem exceção para a ressurreição, todos irão ressuscitar. E aí você tem a ressurreição para o céu ou a ressurreição para o inferno. Mas todos ressuscitarão, sem exceção. E, então, mas e aí o que acontece? Nessa perda, ele teve que descer à mansão dos mortos, por quê? Porque o céu estava fechado. Ali se fecha o céu. Quando vocês leem a Bíblia, vocês veem lá que foram postos os querubins na porta do céu para os homens não entrarem. Então, Jesus teve que descer à mansão dos mortos, resgatar aqueles que iriam para o céu, e aí sim o céu se abriu com ele, porque a vinda dele é que abre os céus. No batismo dele já abre os céus. Então, essa é a situação de por que ele desce à mansão dos mortos. E nós, acho que já falei para vocês da outra vez, nós cremos em duas situações, em três situações, na verdade. No céu, no purgatório, acho que falei isso, no inferno. Nós acreditamos que existe um local de purificação. Aqueles que vão para o céu certamente passarão pelo purgatório. É muito difícil sair daqui sem pecado nenhum, então tem o purgatório, que é um lugar de purificação. Essa é a crença da igreja. Então, aquele que vai para o purgatório já está salvo. Significa que ele está ali fazendo a purificação para entrar nos céus e estar frente a frente com Deus, que é totalmente santo. Essa é a doutrina da igreja. Porque eu tinha dito para vocês que não é a doutrina, eu acho que protestante, eles não têm o purgatório. Não tem esse lugar de purificação. Então, aqui. Antes da morte e ressurreição de Cristo, as portas do céu não se abriram jamais a nenhum dos homens. Quando passavam deste mundo, as almas dos justos eram levadas ao seio de Abraão, ou eram purificadas no fogo do purgatório, como ainda hoje se dá com todos aqueles que tenham de lavar alguma mancha ou dissolver alguma dúvida. Assim explica o catecismo. Mas as portas do céu não se abriram jamais a nenhum dos homens. Fechou-se lá, ver se a Bíblia está por aqui, fechou-se lá em Gênesis. Peraí, quer ver? Ela está lá na sala, peraí, deixa eu sentir que ela está. Só um minuto. Gênesis. Relato do
já está no final. Ele, que é Deus, baniu o homem e colocou diante do jardim do Éden os querubins e a chama da espada fulgurante para guardar o caminho da árvore da vida. O homem veio aqui para a terra. E, então, está fechado o céu. Os guardiões do paraíso, aqui ele diz, não são, é a Bíblia de Jerusalém, né? Não são querubins como espada, empréstimo do imaginário babilônico, mas antes os querubins e a chama da espada fulgurante. O afastamento do paraíso traduz em termos de espaço o afastamento de Deus. No jardim em que o homem tinha sido colocado, o próprio Deus vinha tomar a brisa da tarde. Tomava brisa no mesmo jardim do homem. Mas, com o pecado, esse afastamento se traduz dessa forma, porque é uma maneira didática da gente entender as coisas. Então, a gente agora está afastado de Deus. E aí não se abre a porta. Só o próprio Deus pode abrir a porta de novo. Mas ele manda um homem, que é Deus também, para abrir essa porta. Para fazer, existe uma ligação, então, entre Deus e o homem. E o homem está dignificado, quer dizer, a dignidade dele se dá exatamente porque o próprio Deus se fez homem. Estou procurando aqui o batismo. Batismo de Jesus. Aqui, ó. Batismo de Jesus. Ora, tendo todo o povo recebido o batismo, e no momento em que Jesus, também batizado, achava-se em oração, o céu se abriu. Está fechado, agora ele se abriu. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corporal como pomba. E do céu veio uma voz. Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Então, ele se abriu aqui, mas é com a ressurreição mesmo que a abertura se dá por completo. E que a gente, então, tem essa possibilidade, que a gente não precisava disso, porque a gente já estava no paraíso junto com Deus. Mas agora temos que lutar de uma maneira com o que a gente tem e com o que a gente não tem, a gente tem que pedir a Deus. Temos que ter a graça divina para poder nos ajudar, porque é muito complicado. Até por causa disso que a gente viu aqui no início, o sofrimento. O sofrimento é capaz de nos distanciar de Deus quilômetros. E dependendo do sofrimento, a pessoa não aceita, não acha que merece. E aí pronto. Depende de como ela vai ver isso, né? De como é que ela vai ver o sofrimento. Então, ele ressuscita, Jesus ressuscita, desce à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, desceu à mansão dos mortos e sobe aos céus. Ele vai subir aos céus, então. E a gente, então, na semana que vem, vê mais um pouco, porque a gente vai acabar aqui, depois, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso. E aí já está acabando, praticamente. Já há de vir ajudar os vivos e os mortos. Aí, creio que o Espírito Santo, a Santa Igreja Católica, isso já é mais fácil, né? Mas essas explicações aqui são mais complexas. Então, depois do credo, seguindo aqui, vem os sacramentos. Os sacramentos que vocês vão receber, né? Os sacramentos, receber da Crisma. Hoje vocês responderam, acho que todos são batizados, que já perguntei isso, vocês já responderam, que a Neurênis perguntou. E aí, não sei bem como é que está, como é que vai ser a crisma de vocês, ainda não sei direito, mas a gente terminando os sacramentos, fica faltando pouca coisa. Porque tem uma ideia, que eu acho que deve ser cumprida também, depois a Neurênis fala com vocês, de se fazer, sendo possível, né, alguns encontros presenciais no ano que vem. Mas isso, se não houver uma segunda fase desse negócio, que pelo que visto a Europa já diz que tem segunda fase, segunda onda e mais não sei o quê, e já estão na Europa fazendo restrições, então
Não sei se o Brasil terá segunda onda também, né? E aí, realmente, muito confuso. Mas a previsão, se nada, se tudo correr bem, é que haja alguns encontros presenciais. E aí eu acho que, deixa eu pensar, a gente está em outubro, não digo que a gente vai, não sei bem que dia quando a gente encerra, mas talvez não dê para encerrar todos os sacramentos, mas já vimos alguns, como não é logo de início a crisma, dá tempo da gente ver o resto. Que é, aí vocês se empatam com os meninos. Embora dos meninos, demora 2 anos, né, não é exatamente igual, o de vocês é mais compacto, mas eu acho que é mais também, mais direto, sendo mais direto, vendo as coisas mais direto. Os meninos a gente leva a passear, às vezes, é mais assim, porque até não dá para ser direto com eles, porque a idade deles não são muito novinhos, né? Então, a gente brinca um pouco com eles. Agora não deu para brincar coisa nenhuma, porque por causa da pandemia, né? Não dá para fazer, o Jailson gosta, né, criar as dinâmicas, não dá para fazer, não tem como fazer. Eles nem põem o rostinho deles para a gente ver. Então, é muito difícil para a gente fazer nem as dinâmicas. Quem adora fazer dinâmica é o Jailson. Tem de dinâmica que é uma beleza. Jailson, cadê você? Tô por aqui, tô por aqui. Ele é que brinca com eles, faz as dinâmicas, eles gostam, às vezes a gente toca violão, quando tem algum que toca, mas assim, desse jeito, muito complicado. Tá difícil, viu, gente? Não tá fácil não, viu? E segurar essa gurizada aí não tá nada fácil, viu? Trazer esse pessoal para próximo da igreja é complicado, a gente tá, como diz o ditado, né, fazendo das tripas coração, mas a gente não pode desistir da luta não, né, da batalha. Então cada dia, cada domingo que passa é mais uma vitória quando a gente vê que os jovens ainda estão lá com a gente. Eles ainda estão, eles ainda prestam atenção, eu acho que eles ficam sim, a gente é que brinca com eles, mas eu acho que eles ficam, apesar deles não aparecerem, acho que eles ficam, Jailson. Sim, com certeza, eles devem ficar. Só naqueles dias que tem jogo, eles somem todo mundo. No dia do jogo esquece, aí mas no geral... Mas como é que é se voltar às aulas presencial? Peraí, quando fala no chat aqui vai muito rápido. Peraí. Se voltar às aulas presenciais ano que vem, nossas aulas são à noite também. Normalmente... Não sei, aí a gente pode ver se for ruim para vocês. Não, o que acontece é a gente normalmente tem 2 turmas, né, Lu? Tem uma do dia domingo, que é durante o dia, de manhã, normalmente é no domingo de manhã, e tem a da terça-feira à noite, sempre foi à noite também. Mas como é um ano atípico, eu acredito que até essas coisas podem mudar, a gente não sabe ao certo se vai permanecer sendo à noite, não. Agora que eu estou lendo aqui o que o Wagner falou, coisa é doloroso mesmo, tem umas coisas assim, já passei por esse tipo de sofrimento que faz a alma doer. Tem horas que negócio, dói o corpo, né? A minha mãe, ela dizia para mim, porque a minha mãe era bem mais velha do que eu, e na época que a irmã dela teve câncer, não tinha cura, não tinha nada. E ela ficou irreconhecível, a irmã. E aí ela disse que se desse câncer, ela se suicidaria. Disse para minha mãe. E minha mãe tinha criado ela, porque elas ficaram pequenas, sem mãe, só com o pai. Minha mãe tinha 9 e ela tinha 3 quando a mãe morreu. E ela criou. E era câncer. E ela se suicidou. Minha mãe sempre dizia assim, mas doía, até por causa dessa coisa do suicídio, que é muito complexa. O que acontece com o suicídio em termos do pós-morte dele? O pós-morte de um suicida é complexo também até para os reencarnacionistas. É uma coisa confusa também em alguns reencarnacionistas, dizem que é complicado. E para o cristão também a gente tem assim, a gente acha que a pessoa, por exemplo, se você está caindo se você jogou da janela, e se você se arrepende, que eu acho que é possível, aí a salvação acontece. Mas é preciso que se arrependa, a gente nunca sabe. Tudo o que a gente faz, e nesse sentido de tirar a própria vida, é igual a um homicídio. Tudo que a gente faz contra ele, que é mortal, a gente tem que se arrepender. Então, ela sempre ficava também com essa preocupação. Mas ela dizia para mim assim, doeu no meu físico,
Ela gostava tanto da irmã, ela disse, doeu no meu físico, quando eu vi o que minha irmã tinha feito. São esses sofrimentos, assim, muito fortes. Por isso que eu me lembrei de suicídio. Suicídio é um negócio, assim, que os que ficam se sentem culpados. É uma coisa tão difícil, essa coisa do suicídio. Mas o Wagner está dizendo aqui que passou por um tipo de sofrimento que faz a alma doer. É verdade. Tem muitas coisas muito sérias. Mas, enfim, a gente não pode. A gente tem sempre que colocar nas mãos de Deus qualquer coisa que seja. Né? Suicídios, qualquer coisa. Às vezes não é suicídio, mas a pessoa é de uma maldade tão grande também. A gente tem um filho, sei lá, pedófilo, esse tipo de coisa assim, assassino. E a gente fica pensando como será que será o pós-morte dessas pessoas assim? Mas a gente tem que confiar em Deus. Jailson sumiu. Estou aqui. Não, Jailson, é porque você que sempre faz. É porque lá quando a gente está com as crianças, é sempre ele que abre e que fecha. É por isso que eu fico chamando pelo Jailson, para ele fazer. Estou por aqui. Vamos lá, Jailson. É com Vamos você. fazer nossa oração final? Nossa oração final. Alguém quer fazer algum pedido em especial nessa noite de hoje? Wagner, Luciano, Tassiane, Vinícius, Loiane, Lu, Neurenes, alguém quer fazer algum? Quer que faça a oração? Se você puder, agradeço. Então vamos lá. Quero agradecer por mais um dia reunido com vocês, para compartilhar essas palavras sábias, e que a gente conclua de hoje que o importante é ter fé, acreditar. Amém. E obrigado a todos por estar presente, uma boa semana para todos, e vamos seguir com o Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Gente, Obrigado, gente. Uma boa semana para todo mundo e que Deus abençoe cada um de vocês. Boa semana até terça. Tchau. Tchau. Até terça.